Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui e o Senhor tem algo para o nosso coração, ó Deus, e eu te louvo por isso. Te peço que o Senhor nos guie nessa jornada, que o Senhor possa falar conosco e que todos aqueles que ouvirem essa mensagem possam ser tremendamente edificados também, Senhor. Fala ao nosso coração, aquieta o nosso coração e nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Vamos deixar com que o Espírito Santo ministre os nossos corações nessa tarde. Hoje, então, a gente vai falar sobre o Provérbios segundo, Segundo capítulo de Provérbios. A gente está aí nessa jornada aí de Provérbios. E hoje é o dia de nós trabalharmos aí o segundo capítulo de Provérbios. Mas antes de iniciarmos, uma coisa que nos chama a atenção é que nós vivemos dias barulhentos, não é verdade? Assim, a gente vive dias de muito barulho, onde a gente tem muita informação. No domingo passado eu falei um pouquinho disso também, É muita informação que a gente tem, é televisão, é rádio, é internet, é o carro de som que passa na rua, é aquele som quando você vai no supermercado e você é obrigado a ouvir. É muita informação que a gente recebe na cabeça todo dia, quase que 24 horas por dia a gente está diante dessas inúmeras vozes na nossa cabeça. E algumas dessas vozes, elas têm por pretensão nos dizer o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que não é melhor, o que funciona, o que não funciona. Esse é o discurso, em tudo. Numa propaganda que se ouve, você vê diversas propagandas falando sobre liquidificador. Um fala que é melhor, o outro fala que é pior, e a gente vai tendo essas informações, chegando sempre na cabeça da gente, A gente nunca viu tanta confusão, tanta informação chegando para nós. E talvez a pergunta mais honesta que a gente possa estar fazendo hoje seria: como que eu posso viver de maneira segura nesse mundo que a gente vive, Essa é a grande questão, Como é que eu consigo viver de maneira protegida e segura nesse mundo que está gritando na minha cabeça e falando mil coisas ao mesmo tempo? Como que eu posso viver e estar seguro nisso? E aqui em Provérbios capítulo 2, é justamente isso que ele tenta responder para nós. E eu queria que nós lêssemos, e a gente vai ler esse Provérbios aqui, esse capítulo, a gente vai dividir aqui em 3 partes. A gente vai ler a primeira parte, depois a segunda e a terceira parte, para a gente ir falando a respeito dele, Mas ele é que nos ensina de uma forma simples e profunda ao mesmo tempo, que a sabedoria que vem do Senhor é o único caminho que nos dá segurança. É o que traz nesse capítulo aqui. A sabedoria que vem do Senhor é ela que nos dá segurança. Vamos ler então esses 4 primeiros versos aqui do capítulo 2 de Provérbios. Diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Vamos ler o 5 também. Então você entenderá o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus.
O texto ele começa com uma condição, né? Filho meu, se você aceitar as minhas palavras e guardar consigo os meus mandamentos. Olha a condicional. Interessante notar esses verbos que a gente que tem aqui no texto, né? Aceitar, guardar, inclinar o coração, clamar, buscar como prata, procurar como tesouros escondidos. Esses verbos aqui demonstram não uma passividade, né, mas uma intencionalidade. Né? Não é um negócio passivo. Você precisa buscar, você precisa guardar, você precisa inclinar o coração, você precisa aceitar, procurar como tesouros escondidos. É mais do que passividade, não é uma passividade, é uma fome. Você precisa desejar a sabedoria e correr atrás dela. É isso que Provérbios está falando aqui. Ele não está falando assim, se contenta aí do jeito que você está. Não, ele está falando, busque. Ele começa, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos. Aí no 5, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha só, então você precisa buscar, guardar, aceitar. Então o texto está falando de alguém que, não alguém que ouve ocasionalmente, mas alguém que está buscando, querer saber mais, querer sobreviver, como quem busca uma informação que é vital para a sua vida, né? Então ele anseia por aquilo. Então é disso que o texto começa aqui para nós. E esse é um primeiro confronto para cada um de nós. Porque talvez o nosso problema não seja acesso à Bíblia, né? Principalmente para a dona Zina, né? Que mora no fundo da livraria. O que mais tem lá é Bíblia. O que mais tem é Bíblia. Então o nosso problema não é falta dessa informação, mas talvez seja a intensidade da nossa busca, né? A gente tem N formas de ter acesso à palavra de Deus, N formas de a gente conseguir acesso à Bíblia. Antigamente era mais difícil, né? Mas hoje está tudo muito fácil. Se você não tem, eu falei domingo, né? Se você não tem uma Bíblia na mão ali na rua, quando você está no mercado, se você abrir o teu celular, tem um aplicativo da Bíblia. Está muito fácil. E eu ouso dizer, né, que se você chegar no mercado e falar assim, alguém tem uma Bíblia aqui, vai ter alguém. Nem que seja uma Bíblia pequena dentro da bolsa, vai ter alguém. Eu duvido que não tenha. É muito provável que tenha alguém com a Bíblia. Então, assim, não é a falta dessas informações, mas é a nossa intensidade em buscar, que é justamente o que esse capítulo de Provérbios ele fala, né, dessa intensidade da busca. Percebe que para tudo a gente busca, né? A gente busca segurança financeira, né, com o nosso esforço, nosso trabalho. A gente busca segurança para os nossos filhos, né? Busca com toda a força proteger os nossos filhos. A gente busca crescimento profissional, né? Sempre querendo aprimorar. Mas será que a gente busca com esse mesmo empenho, com essa mesma intensidade, a sabedoria de Deus? Será que com esse mesmo empenho que a gente tem, não que as outras coisas não sejam importantes, são fundamentais, né? São necessárias, mas será que da mesma intensidade e força que eu busco as outras coisas, será que eu também busco na sabedoria de Deus? Provérbios 2 nos ensina que não existe uma sabedoria acidental. Existe uma sabedoria que é buscada. É justamente o que ele fala aqui. É uma sabedoria que nós precisamos buscar. E aqui eu queria ler agora mais alguns versos aqui. Vamos ler do 5 até o 11. O 5, então, ele fecha
aquele pedacinho de cima ali, né? Se a gente buscar, guardar, aceitar ali, então você entenderá o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo, a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. Até aqui. Olha que legal essa parte. A sabedoria vem do Senhor, entendemos isso, e ela transforma o nosso interior. Olha que preciosidade. A sabedoria que vem do Senhor é ela quem transforma o nosso interior. No verso 6 é o coração ali do capítulo, né? Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Aqui está a diferença, né, entre sabedoria bíblica e inteligência humana. A sabedoria, ela não nasce de experiências apenas, né? Eu já vivi muitas coisas e isso me deu sabedoria. Não, a sabedoria não nasce apenas dessas experiências, mas ela não nasce de uma cultura, de um consenso, ela vem totalmente do Senhor. E veja o que ela acontece, né? No verso 10 ali, quando a sabedoria entrar no seu coração. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Então não é algo apenas externo, não é uma informação que a gente recebe. Ela entra no coração e ela se torna prazer. Ela entra no nosso coração e passa a guardar a sua vida. Isso muda tudo. Não é algo teórico, não é assim, eu sou sábio, mas no sentido de ter muito conhecimento, não. Mas eu sou sábio porque a sabedoria entrou no meu coração e transformou a minha vida e me tornou sábio. Basta a gente pensar. Lembra lá das matriarcas, né? Nossa família, que eram pessoas muito simples, muitos até com baixíssima escolaridade, né? Se olhar lá os nossos avós, bisavós, se analisar, se fala, puxa, eles tinham a 4ª série, né? Tinha lá pouco, às vezes nem estudo tinha quase, tinha ali, alguns foram alfabetizados com a própria Bíblia, né? Tipo assim, não consegue ler mais nada, mas a Bíblia ali, a pessoa consegue ler. E você conseguir enxergar nessas pessoas assim uma sabedoria que você fala, uau! Então percebe que a sabedoria não vem da quantidade de informação. Como é que pode, né? Você olha assim e você fala, puxa, mas não tem. Eu tenho muito mais formação que essa pessoa, eu tenho muito mais conhecimento técnico, eu tenho muito mais bagagem de todo o estudo que eu tive, mas essa pessoa é mais sábia que eu. Como é que isso pode existir? É justamente essa sabedoria que vem do Senhor, porque ela entra e ela transforma o nosso ser, ela transforma a nossa vida, e daí você fala, puxa vida, eu conheço tanta coisa e continuo errando, mesmo sabendo o que é certo. Por que eu continuo fazendo as mesmas besteiras? Ano após ano, errando, pisando na bola, tudo. Puxa, mas eu tenho tanta informação, eu tenho tanto conhecimento. E a resposta, ela é clara aqui no texto, né? Conhecimento superficial não transforma. O conhecimento superficial não transforma. Porém,
A sabedoria internalizada, essa transforma. A sabedoria, que é a palavra de Deus em nós, essa transforma. Eu sempre dou um exemplo, né? Eu vi uma vez essa ilustração de que a maior distância de uma vida íntima com Deus, sabe qual é? É de aproximadamente 30 centímetros. 30, 40 centímetros. Nossa, como assim? É a distância da tua mente para o teu coração. Porque muita gente tem Deus aqui. Conhece tudo de Deus. Sabe tudo a respeito de Deus. Mas está tudo aqui. Só está aqui. Não desceu. Não desceu para o coração. E o que o nosso coração faz? Ele bate e ele é responsável por jogar sangue em tudo, né? Por que você faz um exame de sangue, tira o sangue aqui do braço e ele vai dizer o que você tem lá no teu dedão do pé? Porque esse sangue que foi tirado aqui, ele passou lá. Ele passou lá. Ele está passando aqui agora, não é que eu estou tirando, mas ele já passou por lá. Então ele sabe o que tem lá, né? E o coração, o que ele faz? Ele é o responsável por fazer esse sangue rodar o corpo inteiro. Então, quando a gente traz o conhecimento de Deus para o nosso coração, quando a gente traz o entendimento que a gente tem de Deus para o nosso coração, Ele distribui para a nossa vida inteira. Ou seja, você vive a sua vida de uma maneira diferente. Você é guiado de uma maneira diferente. Todo o seu corpo é movido de maneira diferente. Essa é a diferença de um conhecimento superficial e uma sabedoria internalizada. Quando a palavra desce, ela transforma. E aqui eu quero ler a terceira parte final aqui do nosso capítulo, aqui, do capítulo 2 de Provérbios. Vamos ler aqui do 12 até o final, até o 22, que diz: a sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam dos seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da mocidade, que se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Sabedoria nos livra. Aliás, a sabedoria, ela não nos livra, mas ela define o nosso destino. Como assim? O texto mostra dois grandes perigos aqui, né? O primeiro deles, o homem perverso, né? É símbolo de ideologias corruptas, conselhos distorcidos, vozes que afastam da verdade, sabe? Aqueles conselhos que de Deus não tem nada, né? Você ouve aquilo, você fala, meio estranho esse negócio aí, né? Te afasta de Deus. Essa simbologia aqui, quando ele trabalha o homem, né? O homem perverso. E ele traz também a mulher adúltera, símbolo de sedução, de prazer imediato, de caminho que parece atraente, mas termina em morte. E perceba que o texto não diz que o sábio não será tentado. O texto não diz isso, que o sábio não será tentado. Ele diz que o sábio será livrado. A sabedoria, então, ela protege.
Então o capítulo termina com esses dois destinos: os retos vão habitar a terra e os perversos serão eliminados. Então aqui está algo bem sério. A sabedoria, ela não é apenas decisões momentâneas. Ser sábio não é simplesmente ter a resposta para todas as coisas em todos os momentos. Não, não é apenas isso. Mas é sobre destino. É sobre saber qual é o destino, é saber que cada escolha diária vai nos conduzir para a permanência ou para a destruição. Cada decisão, todos os dias, elas podem nos levar por caminhos retos ou caminhos tortuosos. E eu separei aqui algumas situações que vão nos ajudar a entender, né? Quais são esses caminhos e quando que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Por exemplo, não existem caminhos neutros. Todo caminho, ou leva para a retidão ou leva para a perdição. Primeiro, quando você decide reagir a uma ofensa, né? Quando alguém te ofendeu, imagine duas pessoas recebendo a mesma crítica. Uma responde imediatamente, né, com orgulho, tentando se defender, e a outra respira, ora internamente e guarda. Ela cria um intervalo entre o estímulo e a resposta. Percebeu a diferença aqui daquele que tem essa sabedoria e do que não tem? O que não tem explode, né? Explode, vomita tudo aquilo. Depois tem que vir juntando os cacos, né? Tal. O sábio para, respira, pensa, ora internamente, assim, e daí toma a decisão de ter que falar alguma coisa ou não. Então não tem a ver com temperamento. Ah, o cara é explosivo. Não tem a ver com temperamento, não. É sabedoria internalizada. Eu preciso buscar isso. Provérbios 2, ele ensina que quando essa sabedoria entra no coração, ela nos guarda. Ela cria esse intervalo do estímulo com a reação. Sem sabedoria, a gente reage. Com a sabedoria, a gente discerne. Opa, não é bom eu falar isso. Minha vontade é voar com as duas mãos no pescoço, né? Chacoalhar. Mas não vai ser positivo. Não vai ser bom. Agir com sabedoria. Segundo lugar, um outro exemplo que eu tenho é quando a gente escolhe o que a gente consome pela internet. A internet é uma bênção de Deus. Só que ela pode se tornar uma maldição na vida da pessoa. Porque ao mesmo tempo que tem muita coisa boa, tem muito lixo. Tem muito lixo, né? Então, temos mães aqui, né? E mães sabem, né, que naquela época, mais para trás, um filho, para tentar acessar alguma coisa relacionada com pornografia, era muito difícil. Porque ele tinha que ir numa banca de revista, ser muito amigo do dono da banca de revista, porque não pode vender para menor, né? Tipo assim, ou você tinha que tentar achar alguém maior de idade para ir lá comprar, para daí trazer, e daí esse jovem, adolescente consumir essa pornografia. Hoje, não precisa de nada disso. Está à disposição. Não é verdade? Hoje, a gente não é apenas leitor, a gente é consumidor. E a internet tem discipulado muita gente. Muita gente. Provérbios 2 fala do homem perverso. Fala de coisas distorcidas. Isso não é só alguém pessoalmente perverso, mas são vozes que são jogadas na mente das pessoas e que isso influencia as suas decisões.
você deixar lá na sua casa uma torneira aberta, né? E a pia ali fechada, né? Para não escoar. E daí você sai. No primeiro momento você nem vai perceber nada. Mas com o tempo, tua casa inteira vai estar encharcada. De tanta água que ela recebeu. E ela não escoa tudo aquilo ali, né? É a mesma coisa, quando a gente começa a consumir coisas erradas, coisas ruins. No começo, tem nada a ver, é bobagem. Mas, no longo prazo, o estrago está feito. Então a gente precisa, a sabedoria, ela traz uma pergunta, né? Isso que eu estou consumindo está moldando o meu coração? Está me levando para mais perto de Deus, do meu Senhor? Ou está me afastando? Ou está normalizando o pecado? Olha o que a sabedoria faz diante da situação. Porque a gente não pode condenar também, né? Falar assim, não, a internet então é do capeta, então não vamos consumir a internet, vamos fechar, vou viver sem internet. Não é isso. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Mas ela ensina que a sabedoria transforma. Lembra que a gente viu anteriormente? Então, diante daquela situação, daquilo que eu estou vendo, isso está me edificando ou não? Se a resposta for não, descarta. Simples assim, né? Não tem segredo. Isso me edifica? Assistir esse determinado programa na TV me edifica? Não. Desliga. A gente tem o poder do controle. É só apertar aquele botãozinho vermelho. Aperta e desliga. Sabedoria internalizada. Um outro exemplo, quando define os nossos relacionamentos. Provérbios 2, que a gente acaba de ler, mostra que as companhias moldam os caminhos, né? Então, você anda com alguém, não tem como você permanecer neutro. Já perceberam? Não sei quantos já perceberam isso, eu já percebi. Às vezes até em você mesmo, você caminha com alguém por anos, né? Uma pessoa, sei lá, familiar, enfim, você convive com uma pessoa por anos. Você já percebeu que às vezes você começa a falar igual essa pessoa? Não sei se já perceberam isso. É incrível. Você começa a... Eu percebi isso no Andrezinho agora. O André é curitibano, né? Nasceu em Curitiba, então ele já tem um sotaque natural de curitibano. Mas ele aqui em Castro, ele está convivendo com umas pessoas que tem um sotaque ainda mais forte, mais carregado. E ele está carregando o ezinho dele. Então assim, você percebe ali que algumas falas dele, é até lindo de ver, é muito bonitinho de ver assim. Ele começa a carregar assim, ele começa a falar, você fala... Que coisa mais linda, você nem prestou atenção no que ele falou, mas o jeito que ele falou, assim, você, sabe, aquele carregado assim, né, carregando no E e tal, não sei o quê. Mas por quê? Por causa do convívio. Então, assim, os relacionamentos, ele molda o nosso caminho, né? Então, com quem você anda, você acaba inconscientemente se moldando, parecendo, né? E você começa a falar igual. Se é uma pessoa boa, joia, legal. Se é uma pessoa de Deus, maravilhoso. E se não é? Então aqui nesse capítulo aqui, a gente vê claramente que não tem caminho neutro. Os caminhos influenciam os nossos destinos. Sabe quando você vai no shopping e tem, ou no mercado, tem o Condor aqui, não, no Condor você tem que subir, mas... Daí tem aquela esteira automática, né? Você sobe na esteira ali e daí você fala assim, não vou ficar parado. Daí você para. Mas o que acontece? A esteira te leva. Você está parado, não vou. Ou você pode até tentar andar ao contrário. Não, né? A esteira vai fazer o quê? Ela vai te levar, mesmo você parado.
Então o que isso mostra para a gente? Que muitas vezes as pessoas, elas não vão fazer o que as outras estão fazendo, mas elas vão permanecer na esteira. E ela vai ser levada naturalmente para onde elas estão indo. A sabedoria, ela pergunta então: essa relação me aproxima do temor do Senhor ou me torna indiferente a Ele? Essa pessoa com quem eu me relaciono me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? A sabedoria nos dá esse entendimento. Opa, se ela me afasta de Deus, ela não é boa. Ela não é boa. Ela não é boa. A gente precisa ter essa sabedoria. A sabedoria quando orienta os nossos filhos, né? Orienta os nossos filhos. Provérbios 2, ele mostra pra gente que esse capítulo, ele é como um pai formando o filho, né? Pais ensinam matemática, esporte, idioma, mas muitas vezes terceirizam a formação moral dos filhos. Terceirizam para a escola, terceirizam para babá, terceirizam para o cuidador, terceirizam. E os pais não se responsabilizam. E esse é um grande problema. Ontem tivemos uma reunião na escola do Pedro e foi falado muito disso, dos pais que não participam da vida dos filhos. E daí eu lembro que na reunião que nós estávamos, tinha uma mãe que estava lá e ela, por necessidade, acabou levando uma criancinha de colo ali para a reunião, né? E a criança estava toda agitada. De repente, em determinado momento, a criança ficou quieta. Silenciou. Adivinha o que a criança estava fazendo? Mexendo no celular. Para silenciar a criança, o que a mãe fez? Toma aí. Sabe, põe a chupeta, né? Para de orar, põe a chupeta. Hoje eles põem o celular. Terceirizou. Entregam o celular. E a gente começa a falhar nisso. Se você pode dar um celular de última geração para o seu filho, mas não consegue formar o coração dele no temor do Senhor, você acaba de entregar para o seu filho o mundo inteiro, porque está aqui, no dentro do celular está o mundo inteiro. Tudo que é bom e tudo que é ruim do mundo está dentro daquele celular. Então, se a gente não é capaz de pastorear o coração do nosso filho, quando você entrega o celular, não que seja errado você entregar o celular, se você faz o dever de casa, se você entrega o celular, mas você pastoreia o coração do seu filho, mostra o que é certo, mostra o que é errado, isso, aquilo, controla, faz tudo que deve ser feito, ótimo. Agora, se você não faz o dever de casa e entrega, você está entregando o mundo para o seu filho, como dizendo assim: mundo, cuida dele, porque eu estou muito ocupado e ele está me atrapalhando. Muito comum, acontece muito. Também a sabedoria fala conosco com relação ao nosso dinheiro, como que a gente lida com o nosso dinheiro. Não é verdade? Dinheiro não é neutro. Dinheiro revela o nosso coração. Sem sabedoria, o dinheiro ele se torna identidade. Quem você é? Eu sou, olha o meu carro. Né? Olha a minha casa, olha isso, olha aquilo. Agora, com sabedoria, ele vira ferramenta. Olha que interessante. O dinheiro, sem sabedoria, ele vira uma identidade. A pessoa é conhecida por aquilo que ela tem, por aquilo que ela construiu, por aquilo que ela fez, virou identidade. Agora, quando há sabedoria, esse dinheiro ele vira ferramenta. Ou seja, ele trabalha para você. Esse dinheiro, ele pode ser aplicado. Tem uma ilustração que diz que o dinheiro, ele é como fogo. O dinheiro é como fogo.
Na lareira, ele aquece. Fora da lareira, ele destrói. Interessante, né? O dinheiro é como o fogo. Na lareira, ele aquece. Fora dela, ele destrói. E é muito verdade isso. Provérbios 2, que a gente leu, nos ensina que a sabedoria define as nossas prioridades. Define as nossas prioridades. Ela impede que o nosso coração seja seduzido por ganhos rápidos, caminhos tortuosos. É o que o texto diz. A grande pergunta que nós precisamos fazer é: eu estou usando o meu dinheiro para servir a Deus ou eu estou usando Deus para proteger o meu dinheiro? Olha que interessante. Olha que coisa. Eu estou usando o meu dinheiro para servir a Deus ou eu estou usando Deus para proteger o meu dinheiro? Percebe a inversão de valores? Não, o meu dinheiro precisa servir a Deus. Por fim, quando enfrentamos aí tentações secretas, né, aqui nesse texto aqui de Provérbios, é muito realista isso, né? Fala de sedução, fala de um caminho que parece doce, mas o fim é morte. Toda tentação promete alguma coisa, né? Toda tentação promete prazer, alívio, reconhecimento, escape. E aqui, se a gente for tirar, fala muito da mulher adúltera, tal, mas vamos pensar na tentação geral mesmo, né? Toda tentação, ela nos leva a caminhos de promessa. Por exemplo, você compra um carro, né? Você compra um carro, ótimo, né? Maravilhoso. Mas logo em seguida vem uma propaganda de um outro carro que tenta te convencer que ele é melhor que aquele carro, porque vai te dar mais prazer que aquele carro ali. Ó, veja, esse carro aqui, o banco deita inteiro, assim, com coisa que a gente vai dormir no carro, né? Esse banco aqui fica quase na horizontal, aqui você pode... Eles sempre tentam apresentar para nós uma promessa de uma vida muito melhor. O caminho da sedução, do alívio. E muitas vezes promete algo muito rápido. Faça isso e você vai ver. Antigamente, hoje é proibido, graças a Deus, tinha muita propaganda de cigarro, né? Hoje não pode mais, hoje é proibido. Mas qual que era, o que tinha nessas propagandas? Sempre tinha uma mulher bonita, normalmente com pouca roupa, e prometia prazer. E sempre tinha a pessoa alegre, feliz, fumando, toda ali, né? Prazer. O que ele estava ensinando? Que, a hora que você colocar o cigarro na boca, tá vendo todo esse prazer que você está vendo aqui? Vai vir para você. Isso que acontece com a tentação. Ela sempre promete algo rápido, prazeroso, um escape. Mas é como a gente beber água do mar. Até ali ela é água. Não. Mas ela vai começar a gerar problemas. Ela parece aliviar, né, a sua sede, mas ela vai aumentar ainda mais e vai te conduzir à morte, né? Por causa de todo o sal que ela tem. A sabedoria de Deus não apenas diz não, mas ela nos faz enxergar o fim do caminho. Diante da tentação, a sabedoria mostra que quem teme ao Senhor começa a amar o que é puro. Você começa a olhar para essas ofertas de tentação, essas ofertas que tentam te seduzir, e você não olha mais para a oferta, mas você consegue olhar além dela. A sabedoria faz isso. Nos leva a enxergar além o fim daquilo. Peraí, mas o que vai acontecer se eu fizer isso? O que vai acontecer se eu mergulhar nisso? Então, para finalizar,
Provérbios 2 conversa com o nosso dia a dia, no sentido de nos fazer entender que cada reação vai revelar quem governa o nosso coração. Vai nos mostrar que cada clique vai formar a minha mente. Vai mostrar pra gente que cada amizade vai influenciar o meu destino. Vai mostrar que cada decisão financeira vai revelar quem é o meu Senhor. Sabedoria não é teoria. Ela é governo interior. Lembra que eu falei no início que a sabedoria entra e transforma? É justamente por causa disso. Esse texto nos dá esperança porque ele afirma que o Senhor é quem dá essa sabedoria. É Ele quem nos dá. Então não é privilégio de poucos, é graça para quem busca. Então não é exclusividade, exclusividade do pastor, exclusividade de fulano. Não, é todo aquele que buscar. No início, lembra que eu falei dos verbos lá? Aceitar, guardar. É isso. Isso nos traz esperança. O Senhor dá, o Senhor concede, o Senhor não esconde a sua sabedoria. Talvez muitas pessoas hoje estejam cansadas de errar, cansadas de ficar repetindo os mesmos erros, cansado de viver confuso, mas esse texto de Provérbios 2 é um convite para nós buscarmos com toda intensidade, clamarmos com toda intensidade, inclinar o coração, temer ao Senhor. E a promessa não é uma vida sem problemas. A promessa é uma vida com direção. Lembra da oração de Jesus? Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E como que Ele vai nos livrar do mal? Nos dando sabedoria. E nós precisamos buscar essa sabedoria. Num mundo caótico, num mundo perdido, num mundo absurdamente destruidor. Mas é nesse mundo que a sabedoria está moldando o nosso coração. E que esse seja o teu desejo de clamar: Senhor, eu quero mais da sabedoria que vem do alto. Senhor, eu quero mais daquilo que vem de Ti. Porque isso transforma a minha vida. No fim, somente os que andam na sabedoria do Senhor vão permanecer. E que o Senhor nos dê essa sabedoria. Que nós possamos olhar para trás e falar assim: obrigado, Senhor, por me ajudar nessa jornada. Obrigado por me conduzir. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse texto de hoje. Nós te louvamos, ó Deus, por essa mensagem maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque, Senhor, Provérbios são conselhos. É um livro de sabedoria. São conselhos para a nossa vida. E o quanto a gente conseguiu nessa tarde extrair desse capítulo, um capítulo apenas de Provérbios. Quanta verdade, quanta preciosidade a gente conseguiu extrair desse texto. Senhor, continua alimentando a nossa vida, continua alimentando cada um de nós, para que a gente possa viver com intensidade, Senhor, buscando a sabedoria do alto, buscando conhecer essa sabedoria, porque esta sabedoria não é excesso de informação, mas é conhecimento que molda o nosso ser. Pai, em nome de Jesus, abençoe todos nós aqui, aqueles que vão assistir pela internet. Senhor, em nome de Jesus, que todos possam desejar buscar a sabedoria do alto, que todos possam desejar ardentemente conhecer e receber desta sabedoria que vem do Senhor de forma gratuita. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado por esse encontro. Leva-nos em segurança, guardados e protegidos pelo Senhor. Faz isso, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.